Quero nessa noite compartilhar com você dentro de um tema que eu chamei aqui Conectados com Cristo. Eu falei para os irmãos que nós temos um tema esse ano, o tema está ali, né? Conectados com a palavra, comprometidos com a missão. Vamos ler todos juntos? Conectados com a palavra, comprometidos com a missão. Mateus capítulo 5, verso de número 16. Na NAA, por favor, bota aí para mim. Vamos ler juntos? Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Bem, eu gosto da versão, essa versão tem algumas coisas que são interessantes, mas na versão NVI ele fala diante dos homens, né, em vez de diante dos outros, porque a luz de Jesus que habita em nós, ela precisa brilhar através da nossa vida para os outros, para os outros. O fruto, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre isso, não exatamente sobre isso, mas citar esse texto que fala de fruto. Fruto que produzimos não é para o nosso bem, mas é para o outro. Para o outro. Quando Jesus falou isso aqui no Sermão do Monte, se você pegar os versos anteriores, ele vai dizer que nós fomos chamados para sermos sal da terra e luz do mundo. Então diga à pessoa que está perto de você, Deus chamou você para ser sal da terra. Diga aí, Deus chamou você para ser luz do mundo. Isso aí. E luz não pode ser vagalume, não, né? Hoje nem tem vagalume, né? Eu vou fazer uma pergunta. Quem nunca viu um vagalume, levanta a mão. Nunca viu? Tem lá, jovens, nunca viu vagalume. Vagalume é aquele que acende e apaga. Acende. Nós não podemos ser um crente que acende e apaga. Essa luz precisa, precisa brilhar o tempo todo. E pensando nesse, obrigado aí, eu pensando no tema, a gente pensando aqui sobre estarmos conectados, eu quero pensar aqui com os irmãos nessa noite sobre estarmos conectados com Cristo. E quero usar João capítulo 15, verso 4 e 5, pensando nessa conexão com o nosso Deus. João, capítulo 15, verso 4 e verso 6. 4 e 5, desculpa. João 15, 4 e 5. Sentado como nós estamos, o texto diz assim: permaneçam em mim, palavras de Jesus, tá? Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Assim vocês não podem dar fruto, se não permanecer em mim. Veja o verso 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Então, esses dois versos aqui, para a gente pensar esse tema conectados com Cristo. Eu fiquei pensando sobre a questão da conexão. O que significa estar conectado com alguém? O que isso implica? O que é? Estar conectado com alguém implica apenas uma proximidade? É apenas um contato ocasional, social? Logicamente que não. Porque você estar conectado com alguém é muito mais do que você ter um contato ocasional, você ter alguma proximidade. Vou dar um exemplo. Você pega um BRT de manhã aí, aquele BRT normalmente lotado, você está próximo de um monte de gente, você está conectado com aquelas pessoas? Não. Talvez esteja conectado com o suor delas, Mas não dá para estar conectado com as pessoas.
Você está numa sala de aula, você tem um monte de gente naquela sala, você está no seu trabalho, nem sempre as pessoas estão na mesma sala de aula, seja na faculdade, seja na escola, seja no ambiente de trabalho. Significa que você está conectado com essas pessoas. Eu moro em prédio, então a gente pega lá o elevador, eu moro no 8º andar, e é 7º lá, né? É 8º, 7º, né, Marcelo? Cadê o Marcelo? Cadê o Marcelo? Está aí? Está aí, Marcelo? Ah, tá bom. Aí, um monte de gente que a gente encontra no elevador, então você cumprimenta, você fala, você tem os vizinhos. Significa que eu estou conectado com essas pessoas? Não significa. Eu tenho encontros ocasionais, né? A gente sempre encontra as pessoas descendo com os cachorrinhos, porque apartamento é um negócio que acho que tem mais cachorro do que gente, né? Pela quantidade de pessoas que descem com cachorro. E a gente sempre pergunta o nome do cachorro, aí sempre aquela, mas isso não quer dizer que a gente tenha uma conexão com essas pessoas, né? E porque quando a gente pensa em conexão, a gente pensa, ou estar conectado, a gente pensa algo que envolve relacionamento, algo que envolve vínculo, algo que envolve, a gente pode usar uma palavra, influência mútua, né? E eu listei aqui 5 coisas, né? Quando a gente pensa em se relacionar com alguém, para que haja de fato uma conexão nessa relação, precisa estar presente. Primeiro, logicamente, é relacionamento. Você só pode estar conectado com alguém, ter uma amizade com alguém, um vínculo com alguém, se você se relaciona com essa pessoa, né? A gente tem as redes sociais aí, tem gente que tem 5.000 pessoas na rede social. Será que tem conexão com elas? Não, só se for na internet. Virtualmente, mas não tem, porque não há relacionamento. Segunda coisa, comunicação constante. Porque você não tem como estar conectado com ninguém se você não se comunica com essa pessoa. Dependência e influência, que é a terceira coisa. Se você está conectado com alguém, significa que você de alguma forma vai influenciar alguém, você vai ser influenciado também por essa pessoa. Pela proximidade, pelo relacionamento. Quarta coisa, em que, quando a gente pensa em estar conectado com alguém, é permanência, né? E essa palavra vai aparecer muitas vezes em João capítulo 15. Você precisa ter um compromisso, você precisa ter permanência, você precisa ter contato com aquela pessoa, estar comprometido com ela. E a quinta coisa, que de alguma forma, se você tem alguém que está conectado, se tem uma amizade, que acontece é alinhamento de propósito, né? Talvez você não tenha não o mesmo propósito da pessoa que você tem uma conexão de amizade, né? Existem relacionamentos como relacionamentos no casamento, aí há alinhamento de propósito, precisa existir. Porque talvez a pessoa melhor que você esteja conectado é o seu cônjuge. Aí tem que ter alinhamento de propósito. Mas se não há um alinhamento do propósito, mas há uma intenção de que o outro cumpra o propósito. Você olha para aquela pessoa, você compartilha sonhos, e isso só é possível quando há conexão. Você é na fila do ônibus, você não conta a sua história, você não compartilha. A gente vê muito isso acontecendo, né? Mas não faça isso. Não fale da sua intimidade, não fale dos seus sonhos, não fale dos seus problemas, não fale do seu marido, não fale da sua esposa, não fale dos seus filhos. Não faça isso. São questões suas, você precisa compartilhar com pessoas que você tem conexão, né? E no nosso contexto, são pessoas que você sabe que vai orar por você, vai interceder por você, vai te dar uma palavra certamente direcionada por Deus. Mas essas 5 coisas fazem parte de quando você está conectado com uma pessoa. Ou seja, em resumo aqui, estar conectado é estar ligado de forma viva, contínua e significativa, permitindo que essa ligação produza relacionamento e crescimento. Então, isso quando a gente se conecta com alguém. Logicamente, né, você já entendeu que quando a gente pensa nessa conexão com alguém, eu quero trazer aqui essa conexão com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. Porque não é diferente a nossa relação com Ele. Até porque,
A gente precisa, eu sei que você sabe disso, mas nós não podemos esquecer que Deus é um ser pessoal. Deus não é uma força, simplesmente. Deus não é uma energia positiva. Deus não é um ser que está completamente distante de nós, mas Ele é um ser pessoal. E Ele se apresenta assim desde o Éden. Hoje de manhã, na minha classe, a gente pensou um pouquinho, a lição lá do curso que eu dei hoje falava sobre reino de Deus. E a gente fez um apanhado do reino de Deus, de Gênesis até o final do Antigo Testamento, chegando a Jesus. Muito legal. E a gente pôde compartilhar bastante coisas ali. E nós falamos sobre Gênesis. E nós falamos lá quando Deus criou todas as coisas, Gênesis capítulo 1, verso 1, que no princípio Deus criou os céus e a terra, ou seja, Ele criou todas as coisas. Sabemos que em 6 dias Ele fez tudo, no 7º Ele descansou. Mas no 6º dia, Ele reservou para criar o homem. Uma coisa na criação é que Deus criou todas as coisas pela sua palavra. Quando ele diz lá, no princípio Deus criou todas as coisas, a palavra no hebraico, criou, é bará. Bará é trazer à existência aquilo que não existe, ou seja, Ele criou todas as coisas onde nada existia. Mas quando Ele chega no homem, e Ele foi criando tudo, haja luz, haja água, haja um animal, haja isso, foi pela sua palavra. Mas quando chega na mão do homem, Ele coloca a sua própria mão para criar o homem. Aí formar lá o boneco. Tá. Ele vai fazer a mesma coisa depois com a mulher. Vai criar o homem. E a Bíblia diz que Ele cria o homem à sua imagem e à sua semelhança. Sopra nas suas narinas fôlego de vida. O espírito de vida se estabelece sobre aquele homem e vem. Por que Deus... E a Bíblia diz que o homem, que eu e você, nós somos a coroa da criação. Mas por que Deus fez diferente? Porque Ele queria se relacionar com esse homem. Era relacional. A Bíblia diz que todas as tardes, lembra desse texto? Deus desceu ao jardim do Éden para falar com o homem, para conversar com ele. Existia uma relação de intimidade, não era um ato religioso, não era um ato, de medo, mas era uma relação do Criador com a sua criatura. E existia uma harmonia naquele jardim que proporcionava isso. Até porque nós sabemos que o homem, quando foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele foi criado sem pecado. Depois que ele peca, e é quebrado exatamente essa comunhão que existia. Mas a intenção do coração de Deus era exatamente se relacionar com esse homem, com a sua criação, comigo e com você. Mas o homem quebra isso. Ele erra, ele peca, ele é expulso do jardim do Éden, ele se separa de Deus, mas Deus não desiste da gente. Deus escolhe um homem, que a partir desse homem estabeleceu um povo que seria chamado seu povo, um povo que foi separado para adorar a Ele, para seguir a sua palavra, para seguir a sua direção, para que a sua presença, Marcelino, estivesse presente. Marcelino falou sobre, na escola bíblica dominical, sobre a presença de Deus no meio daquele povo. Por que Deus queria estar presente? Porque queria se relacionar com Ele. É o desejo de Deus. Nós vamos ver em toda a Bíblia, em todo o Antigo Testamento, um Deus que quer se relacionar com o homem. Mesmo esse homem imperfeito, mesmo esse homem pecador, mas Ele vai providenciar todas as coisas, e vai culminar isso na pessoa de Jesus, quando Ele vem e morre na cruz, para que o homem pudesse ter a condição de ter esse relacionamento com Ele, através do sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário. Aí quando a gente chega lá em Jesus lá no João capítulo 10, 14 e 15, Jesus diz assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Existia uma conexão. Então ele está dizendo, eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Elas ouvem a minha voz, porque elas conhecem a minha voz. Aqui em João capítulo 15, o texto que nós lemos, ele vai dizer aqui, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Então nós vamos ver
em vários textos, em várias passagens do Antigo Testamento e do Novo Testamento, da Bíblia Sagrada, um Deus que quer se relacionar com os seus filhos. Então, esse é o desejo de Deus. Eu vou dizer para você, só é possível, preste atenção, só é possível ter uma conexão com Jesus porque Ele se aproximou da gente. Que nenhum homem, dependente daquilo que ele pudesse fazer, ele ia conseguir, né, estabelecer essa conexão. Não conseguiria. Deus se aproximou desse homem, providenciou o meio, e agora nós podemos, através de Cristo, ter um relacionamento com esse Deus. E é isso que o Senhor espera de mim e de você, sabe? Mas Deus não quer um relacionamento ocasional. Deus não quer um relacionamento dominical. Ele quer algo que vai além exatamente disso. Por isso eu quero, pensando aqui nesses 5 pontos que eu estabeleci aqui, eu quero, e baseado no texto aqui que eu li, quero pensar sobre essas 5 questões. 5 pontos que precisam estar alinhado na minha vida, para que na sua vida, para que a gente possa ter de fato uma conexão com o Senhor. Amém? Então vamos lá. Vamos ler novamente João capítulo 15, verso 4 e 5. Diz assim. Bota aí para mim, 4 e 5. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Verso 5, eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Eu quero pensar aqui sobre esses 5 pontos que eu falei de você se relacionar por alguém, nós vamos aplicá-lo a uma relação com Deus. A primeira coisa, relacionamento. Aqui no capítulo 15, Jesus não fala de um contato ocasional, mas ele fala de permanecer. A palavra permanecer é a palavra que mais aparece em João capítulo 15. Quando Jesus fala, né, da videira, dos ramos, de frutificar, ele vai repetir várias vezes que nós precisamos permanecer nele. O ramo não visita a videira, mas ele está ligado a ela. Entendeu? Como a turma diz aí, entendeu? Pegou a visão. O ramo não visita a videira, mas o ramo está conectado com a videira. E assim somos nós, querido. Nós não temos que ter a visita de Jesus na nossa vida, mas Ele precisa habitar em nós. Essa conexão, esse relacionamento com o Senhor precisa ser diário, pleno, todos os dias. Isso aponta para um relacionamento contínuo, vivo e essencial. Porque o ramo, ele só existe como ramo porque está unido à videira. Nós só somos discípulos porque estamos unidos a Jesus. Nós só podemos ser filhos se estivermos unidos a Jesus. Jesus é a videira. Não há relacionamento fora fora de Jesus. Você só pode ter um relacionamento com Ele, estar conectado com Ele, se você permanecer em Cristo. E por isso nós precisamos entender que para estarmos conectados com Ele, nós precisamos de um relacionamento. Se relacionar com Ele. Aí eu quero perguntar para você, você tem se relacionado com Deus? Essa relação é constante ou é ocasional? Porque já percebeu, tem gente que só se relaciona com Deus quando chega o furacão. Que às vezes nem na tempestade o camarada busca Deus. É só quando chega o furacão, que não tem mais jeito, aí se lembra de Deus. E não é isso que Deus espera de nós. É errado procurar Deus no furacão? Não. Nós precisamos procurar o Senhor no furacão, no deserto, na tempestade, nas adversidades. Não é uma questão nem de procurar, porque nós já estamos nos relacionando com Ele. Mas Ele não quer uma relação ocasional.
apenas de um momento. Ele quer ter vida conosco. E para ter um relacionamento com Ele, nós precisamos, no segundo ponto, que é uma comunicação constante. Porque como você vai se conectar com alguém, como você vai gerar um relacionamento com alguém se você não conversa com essa pessoa? Se você não ouve a voz dessa pessoa? Hoje, as comunicações, jovens e adolescentes, só não, né? Tem uma galera aí que se comunica por aqui. É não? Casal briga até por aqui. Está dentro de casa, mas estão mandando mensagem um para o outro. Eu não aceito, isso não é assim. Eu até liguei aqui. Mas as comunicações acontecem por aqui. Você conversa com alguém, você estreita até relacionamento com pessoas aqui. Acho que você conversar, né, de frente é melhor, mas é real, isso acontece. Mas há uma comunicação. E se nós queremos estar conectados com Jesus, nós precisamos ter essa comunicação. Nós precisamos experimentar a cada dia, sabe, diariamente, uma vida de oração, uma vida, sabe, onde a gente esteja debruçado à palavra, sensível para ouvir a voz de Deus. Isso é repetitivo? Porque nós falamos isso aqui constantemente. Para se ter um relacionamento com Ele, nós precisamos nos comunicar. E como você se comunica com Deus? Oração e palavra, duas coisas que são básicas. Se você não lê a Bíblia, você não está ouvindo a voz de Deus. Porque eu vou dizer aqui, irmão, olha, eu creio no poder de Deus. Você crê? Eu creio. Deus fala do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, quando Ele quer, Ele usa quem Ele quer. Ele falou através de uma mula, fala de qualquer pessoa. Ele fala, mas isso não é regra, é exceção. Amém? Nós precisamos aprender. Mas tem muita gente que não quer ler a palavra e quer ficar tentando discernir uma voz que nem sabe se é uma voz de Deus. Às vezes eu ouvi um negócio aqui, acho que Deus falou. Pode se dar mal, porque às vezes não é Deus. Aquilo que Deus falou está de acordo com isso aqui? É isso. Porque é a palavra que vai fundamentar essa relação com Deus. Nós precisamos ler a palavra. Não como uma obrigação, não como uma imposição religiosa, não porque o pastor disse que eu tenho que ler, não porque se você não ler você não vai ser salvo, nada disso. Mas é porque eu tenho uma relação com Ele. E nesse relacionamento de proximidade, de conexão, eu quero ouvir a voz dEle, eu quero falar com Ele, eu quero apresentar a Ele a minha vida. Eu gosto muito da passagem onde Jesus fala lá, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o seu Deus que te ouve, o seu Pai. É assim, irmãos. E às vezes nós falamos com todo mundo, mas nos esquecemos de falar com a principal pessoa, que é Deus. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com Ele. Abre o seu coração, fala das suas lutas, fala das suas tristezas, fala das suas mazelas, fala das expectativas que você tinha e não foram cumpridas, fala das suas tristezas, fala das vitórias, fala com Ele da sua família, apresenta os projetos que você tem, fala com Ele. Isso vai nos conectar ainda mais a Ele. Mas se a gente ficar calado diante de Deus... Eu vou dizer para você, a gente que é pastor faz um trabalho de aconselhamento pastoral e às vezes as pessoas têm uma dificuldade de falar. E é normal isso. A gente que aconselha tem que ter paciência, tem que ajudar. Porque às vezes a pessoa tem a dificuldade de compartilhar o que está passando, às vezes tem vergonha. Mas com Deus é diferente, sabia? Você vai falar aquilo que Ele já sabe. Ele já sabe o que você está sentindo, Ele já sabe o que você passou, Ele já sabe que você pecou, Ele já sabe, porque Ele sabe de todas as coisas. Por isso, nós temos a liberdade e podemos nos aproximar dEle e abrir a nossa boca e falar com Ele. Porque quando nós oramos, quando nós lemos a Bíblia, quando temos uma vida devocional, os nossos ouvidos estarão muito mais sensíveis a ouvir a voz de Deus e entender e discernir que é Deus falando. E muitas vezes você ouve muita gente falando coisas que Deus não falou. Toma cuidado com isso, irmão. Toma cuidado.
Então nós precisamos, quando pensamos nessa conexão, nós precisamos de relacionamento. E no relacionamento nós precisamos de comunicação constante. Eu até escrevi uma coisa aqui: não há frutificação onde não há fluxo contínuo dessa vida. Porque o ramo está lá para quê? Para frutificar. Mas se esse ramo, se não há um fluxo, se não há de fato uma comunhão, se não há uma comunicação, vai ter dificuldade em produzir o fruto. Quando você se comunica, quando você se relaciona, quando você se comunica com constância, não estou falando num dia, não estou falando só no dia de dor, só no dia de problema, mas eu falo de uma vida diária com o Senhor, nós vamos experimentar a terceira coisa: dependência e influência. Jesus afirma aqui claramente: sem mim vocês não podem fazer nada, coisa alguma. E essa é uma declaração que a gente precisa pensar nisso, né? Quando eu preparava aqui essa mensagem, eu pensei numa outra declaração, que às vezes a gente perde a oportunidade de viver ela. Todos nós conhecemos, Filipenses capítulo 4, verso 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O sentido dessa palavra é tremenda para nós, irmãos. Que Paulo vai dizer lá, né, que ele aprendeu a passar pelas dificuldades com contentamento, com alegria. Então, seja no momento que ele tinha, seja no momento que ele não tinha, ele sabia que ele podia passar por todas elas, porque era o Senhor que estava sustentando ele. Quando ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece, não quer dizer que tudo aquilo que ele pretendia, que ele queria, Deus ia dar a ele. O sentido não era esse. O sentido é que, independente das circunstâncias da vida dele, ele tinha uma convicção de que ele não estava sozinho, que o seu Deus estava sustentando a sua vida, estava mantendo ele de pé, de que a vontade desse Deus era o melhor para ele. E quando nós entendemos isso, isso é diferente da nossa vida. Porque isso não é apenas uma declaração. Você fica: tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso. Você vai tropeçar e vai cair. Precisa, querido, entender o que a palavra diz, é tomar posse. Sabe, eu não estou sozinho nessa caminhada. Diz para a pessoa do teu lado: você não está sozinho. Jesus está conosco, irmãos. E é Ele que nos sustenta. E é a mesma coisa nesse texto. Porque Jesus, parece que ele abre um leque aqui quando ele diz: sem mim nada podeis fazer. Parece que ele está dizendo aqui: olha, né, vocês precisam entender que sem a minha presença vocês não vão conseguir nada. E é verdade, irmão. E aparentemente o homem ele avança. Mas as coisas sem Deus, elas são momentâneas. É como Jesus mesmo falou: é como construir uma casa sobre a areia. Um dia vem um vento, vem a tempestade, e a casa cai. É como a gente ter o tesouro na terra, vem um ladrão e rouba. O mundo vai corroer aquilo que você tem. E se teu coração estiver ali, você vai ficar mal. Por isso que o nosso coração precisa estar em Jesus. Por isso que ele está dizendo aqui: sem mim, nada podeis fazer. E quando o texto diz aqui, né, sobre essa questão de frutificar, a gente precisa entender que o ramo não produz fruto por esforço próprio. Tudo vem da videira. Isso revela dependência. Nós somos dependentes do Senhor. Sabe, não é pela tua força, não é pelo teu esforço, não é pela tua capacidade. Deus vai usar isso, vai. O nosso esforço é importante, é importante. É importante a gente se preparar, é importante se preparar. Jovens, adolescentes, vocês querem ser alguma coisa? É uma pergunta que todo professor de EBD faz lá. Daqui a 10 anos você quer estar onde? Você quer viver o quê? Eu já fui professor de EBD, já fiz muitas dessas perguntas, você vê coisas extraordinárias. Eu falei: cara, daqui a 10 anos o cara vai chegar lá. Mas pode chegar? Pode, mas para chegar tem que ter esforço. Não pensa que, né, você ganhar aí, como é que deu? Um negócio aí que deu 1 bilhão, não foi? Mega Sena aí. Espero que ninguém tenha jogado, pelo amor de Deus. É pecado, hein? Não fica achando que porque isso vai te levar a algum lugar, porque não vai, meu irmão. É o teu esforço, é a bênção de Deus na sua vida. É com sacrifício, é com suor, sabe? É com empenho. É isso, e Deus vai abençoar isso. Porque Deus está conosco. Mas
nós precisamos entender que estamos ligados a Ele. Esse ramo, se não estiver ligado a Jesus, ele vai secar e ele vai morrer. Por isso nós precisamos entender que somos dependentes dEle. E a presença dEle em nós vai influenciar a nossa vida, vai influenciar a nossa caminhada, vai influenciar as nossas decisões, vai influenciar as nossas escolhas. E nós vamos influenciar outras pessoas. Por isso que Jesus disse que nós precisamos ser sal da terra e ser luz do mundo. E nós só podemos ser sal da terra e luz do mundo quando nós estamos conectados com Ele. A seiva que flui da videira determina a natureza do fruto. Achei essa frase incrível. E é verdade. Porque se você não estiver ligado à videira, vai ser um fruto mirrado, gente. Quem vai colher esse fruto não vai querer nem comer esse fruto. Não vai. Por quê? Se você não está ligado à seiva, você não está recebendo da videira aquilo que você precisa. Assim, quanto mais conectados a Cristo, mais somos moldados por Ele. Quarta coisa, guarda aí. Primeiro, relacionamento. Segundo, comunicação constante. Terceiro, dependência e influência. Quarta coisa, permanência. Permanência e compromisso. O verbo permanecer aparece várias vezes nesse texto, indicando constância, o tempo todo. Conexão verdadeira com Cristo não é momentânea ou apenas emocional, mas um compromisso diário de permanecer, mesmo em tempos de poda, silêncio ou dificuldade. É uma outra coisa interessante quando a gente lê esse texto sobre a poda, né? Porque aos nossos olhos parece que podar é alguma coisa ruim. Vamos lá, eu não sou agricultor, não cuido tem pessoas aí que tem quintal, hoje nem quintal a gente tem mais, mas quem tem uma árvore, a Valdeirete lá tem várias árvores, ó. O Cláudio sabe, ele, de vez em quando chega aquele suco lá, né? Né, Sandra? Ele leva tempo cuidando daquela árvore lá. E toda árvore, ela passa por um período de poda, não é? Chega uma época que tem que podar, cortar os galhos. Para quê? Para que ela cresça ainda mais forte e depois ela frutifique. Para alguns, você está cortando a árvore, né? Na nossa vida também não é diferente. Porque a Bíblia diz aqui, Jesus diz aqui, que se você dá fruto, Ele vai podar você, para que você frutifique mais ainda. Qual o sentido de podar? É o sentido de fortalecer a gente. É o sentido de nos preparar, de mudar em nós e transformar em nós aquilo que precisa ser mudado. Para que sejamos ramos mais fortalecidos, sabe? Mais prontos a frutificar. E a gente, às vezes, vai podar. Porque Ele precisa podar a gente, irmão. Porque já viu uma árvore que não é podada? Ela vai, se estendendo. E às vezes é assim, a gente vai se estendendo, vai para o lugar errado, vai para lá, se distanciando. Aí a gente tem que podar. Ele chega lá e, bum, poda. Isso faz parte da nossa trajetória. Quando estamos comprometidos com Ele, quando temos permanência nele, porque isso precisa ser real. Permanecer em Cristo. Irmãos, eu tenho falado aqui, tenho pensado aqui sobre isso, tenho pensado muito sobre isso, pensado e refletido sobre a vida da igreja, sobre o Evangelho, sobre a igreja no Brasil hoje. Eu confesso a você que há uma preocupação muito grande. Essa semana mesmo, conversava com um pastor, ele dizia exatamente aquilo, que eu tenho falado. Ele dizia, Renato, a gente está preocupado, porque as coisas estão tomando um rumo no Evangelho. Muitas igrejas estão falindo, fechando, perdendo propósitos, perdendo a compreensão da sua missão. As coisas estão num nível muito complicado. Porque nós nos esquecemos disso aqui, permanecer em Cristo. Pessoas são preocupadas com tantas outras coisas.
Nós nos esquecemos daquilo que é essencial. E eu quero dizer para você, querido, não abra mão dessa permanência. Não abra mão, sabe, dessa bênção que nós temos em Deus de nos relacionarmos com Ele. Sabe, de você falar com o Criador. De você se relacionar com Ele. Lá no Velho Testamento, o homem precisava ir lá, o sacerdote, levar o seu animal para ser sacrificado, o sangue ser derramado, né? Ele dependia de alguém. Hoje, nós não precisamos da igreja no sentido para que eu tenha um relacionamento com Ele. A igreja é um instrumento que Deus vai usar no meu crescimento, no meu desenvolvimento e do seu. Eu não preciso de um pastor, né, para que ele seja aquele que vai ser um interlocutor e vai ficar mediando a sua vida com Deus. Nós temos a Jesus. Você pode ter uma relação com Ele onde você estiver. Você pode falar com Ele a hora que você quiser e nada e nem ninguém vai impedir isso, querido. Você pode estar no seu trabalho. Eu lembro, já falei isso aqui, mas quantas vezes, quando eu trabalhava na Praça da Bandeira, eu pegava aquele parador que ainda era bom, né? Mas eu era baixinho, não dava para pegar lá em cima, né? Mas ia segurando aqui. Mas quantas vezes ia orando, né? Pedindo a Deus. A viagem era rápida. Mas dentro do trem. Por quê? Porque nada, sabe, vai me impedir de eu ter um relacionamento com Ele. Nossa própria vida, sim, o nosso pecado, o distanciamento que podemos ter dEle, em função, né, de um pecado não confessado, de vivermos uma vida que não agrada a Ele, a gente vai se distanciar. Mas nós precisamos valorizar isso, permanecer nele. E por último, nós precisamos estar alinhados, um alinhamento de propósito. Então, estar conectado com Jesus é ter alinhamento de propósito. O propósito da videira, é claro, é dar fruto. Quando o ramo permanece ligado, ele naturalmente participa desse propósito. Estar conectado a Cristo é viver alinhado com a sua vontade, para que nossa vida glorifique a Deus por meio dos frutos visíveis. Caráter transformado, obediência e testemunho. Olha só, querido. Aí é uma grande questão da essência daquilo que é o Evangelho de Jesus. Estar alinhado com Cristo é estar alinhado com a vontade dEle. Então, eu tenho falado isso aqui, nós falamos no dia 31. Busque viver a vontade de Deus. Eu já ouvi muita gente dizer assim, mas viver a vontade de Deus, entender a vontade de Deus é difícil. Não é, irmão. Vou confessar a você, não é difícil. O difícil é a gente querer viver a vontade de Deus. Porque muitas vezes nós sabemos aquilo que Deus espera de mim e de você. O que Ele quer de mim e de você, mas nós temos uma resistência. Às vezes o mundo vai, e as circunstâncias à nossa volta, vai nos separando, né? Aquela corrida que o Senhor tem proposta para nós, mas às vezes nós estamos enrolados com tantas coisas que nos distrai, que nos impede de vivermos essa conexão. E a gente precisa identificar isso e tirar isso da nossa vida. E viver a vontade dEle, porque a Bíblia é claro que é viver a vontade de Deus, que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita para nós. Às vezes você acha, isso aqui que Deus quer não é bom. Você sabe por que a Bíblia diz que nós não podemos julgar a ninguém? Porque nós não temos o conhecimento. Você olha uma situação, você não pode julgar, você não sabe. A nossa visão ela é limitada. A nossa compreensão é limitada. Nosso entendimento sobre uma situação, sobre alguém, nós não sabemos. Mas Deus sabe de todas as coisas. Por isso que Ele pode julgar. Por isso que Ele é o justo juiz. Ele é o justo juiz. E a mesma coisa quando a gente busca viver a vontade de Deus. Por que a sua vontade é melhor do que a vontade de Deus? Se Deus já sabe de todas as coisas. E o desejo dEle é de te abençoar. Então, mesmo que você não entenda, busque e viva a vontade dEle. Para que o nome dEle seja glorificado através da sua vida. Para que você frutifique. Eu falei aqui de frutos visíveis. Eu falei sobre 3 coisas. Caráter transformado, obediência e testemunho.
Vou dizer, irmão, é o que a gente hoje precisa, né? Nós não podemos viver uma fé apenas declarada. Eu sou de Jesus. Se a nossa vida não refletir isso. Se eu não tiver o meu caráter transformado. Se eu não produzir na minha vida o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, verso 22. Elementos dos 9 que fazem parte do caráter de Jesus precisam estar forjados em nós. Isso é um processo, né, que acontece todos os dias, mas para isso você precisa estar conectado. Aquilo que a gente chama de sermos santificados, acontece com a conexão, que você vai aprendendo, ele vai mostrando a você aquilo que você precisa mudar, aquilo que você precisa transformar, e o nosso caráter sendo transformado. Porque nós não podemos ter um discurso religioso se a nossa vida não reflete isso. Se o meu comportamento, se as minhas escolhas não mostram isso. Eu não posso ter uma conexão e um relacionamento com Jesus se eu não for obediente a Ele, irmão. Eu conheço a Deus, eu creio em Deus, mas você obedece a Ele? Às vezes. Algumas coisas. Então está errado. Jesus disse, aquele que me ama é aquele que me obedece. Não adianta a gente cantar, eu adorar a Deus, isso é bom. A gente adora, louva, você chora. Você diz que está apaixonado por Jesus, que você ama, mas você desobedece. Não tem valor nenhum. Porque aquilo que Ele espera da gente é obediência. E essa obediência, ela vai gerar uma conexão ainda maior com Ele. Vai estreitar esse relacionamento com Ele. E quando eu tenho um caráter transformado, quando eu vivo em obediência, eu vou dar testemunho de que Jesus habita em mim, de que Ele mudou a minha vida. E eu posso abrir a minha boca com autoridade. E a autoridade, querido, não é você dar ordem ao banco para sair do lugar e ele para o outro. Não estou falando disso, estou falando de autoridade na sua vida, no seu testemunho, de você dizer, olha, eu tive uma experiência com Cristo, Ele me transformou, Ele me curou, Ele me salvou. E a pessoa olhar para você e ver na sua vida, de fato, essa mudança. Isso é testemunho. E a Bíblia nos chamou, e a palavra, e o Senhor nos chamou para isso. A Bíblia diz que nós fomos chamados para sermos testemunhas de Jesus, embaixadores de Cristo. A palavra nos diz que nós somos a Bíblia viva, escrita aqui. Mas alguém não tem a Bíblia. Mas a pessoa vai ler a Bíblia através de você. Você vai ser essa palavra que a pessoa vai ver. Mas para isso a gente precisa ter um alinhamento de propósito. O que é alinhamento de propósito? Não adianta você quer viver a sua vontade e contra a vontade de Deus. Você está completamente desalinhado. Eu quero viver a minha vida. Isso não tem nada a ver com conexão com Deus. Você quer estar conectado com o seu prazer, com a sua vontade. Está desconectado completamente com Deus. Estar conectado com Ele é ter relacionamento com Ele. Estar conectado com Ele é ter comunicação com Ele. Estar conectado com Ele é depender dEle, é permanecer nele, é estar alinhado exatamente com os propósitos que Ele tem para a sua vida. O texto que nós lemos, João 15, 4 e 5, nos ensina que estar conectado a Cristo é viver um relacionamento íntimo, manter comunhão constante, reconhecer dependência total, perseverar com fidelidade e caminhar em propósito comum. Essa conexão não apenas sustenta a vida cristã, mas ela é a fonte de todo fruto espiritual. Amém, irmão? Vou repetir aqui, o texto nos ensina que estar conectado a Cristo é viver em relacionamento íntimo com Deus. Vamos repetir? Viver em relacionamento íntimo com Deus. Segundo, manter comunhão constante. Vamos repetir? Manter comunhão constante. Terceiro, reconhecer dependência total. Vamos falar? Reconhecer dependência total. Perseverar com fidelidade. Vamos repetir. Perseverar com fidelidade. Caminhar
em propósito comum. Vamos repetir: caminhar em propósito comum. Se você viver essas coisas, você vai estar conectado com Jesus. Irmão, aí a sua vida vai explodir, mas não é explodir por ruim não, para bom. Porque Deus, Ele, sabe como foi no Éden? O ministério pode subir. Quando foi no Éden, como era no Éden, quando Deus descia assim, a gente não tem esse relato, mas eu fico pensando que existia uma alegria em Deus, né? Em estar com a sua criação, estar ali com a sua criatura. Ele descia e conversava com o homem e com a mulher. Sim. E acho que Deus tinha uma alegria muito grande. Logicamente maior do que a alegria do homem e da mulher. E hoje não é diferente. Não sei se você já teve essa experiência, né? Às vezes assim, a gente está tão envolvido em tantas coisas, né? No trabalho, nas atividades da família, com a família. Tem semanas, nossa, que a gente parece que o tempo não dá, né? Tem tantos compromissos, tantas coisas. E já percebeu que a gente não é proposital, mas a gente não faz a oração que a gente precisa fazer. Não faz a devocional que a gente precisa fazer. A gente não lê a Bíblia, né? Não faz nada disso. Vai. Mas assim, você já sentiu aquela coisa assim, como se Deus estivesse dizendo para você: ó, estou com saudade de você. Eu estou aqui. Você não falou comigo essa semana. Estou sentindo a sua falta. Quero ouvir a sua voz. O Espírito Santo fala isso com a gente, querido. Estou sentindo a sua falta. Porque Ele deseja se relacionar comigo, com você. E deseja ter isso. Mas só depende de mim e de você. Não depende do pastor. Não depende da igreja. Não depende de uma instituição. Mas depende de uma escolha nossa. De estarmos diante dEle. De estarmos conectados com Ele. Nós só podemos estar conectados com a palavra e comprometidos com a missão se estivermos conectados com Ele, se tivermos intimidade com o Senhor.